Bom dia, povo de Deus, bom dia, Brasil, bom dia, Pauliceia, bom dia, Campinas, bom dia, o povo que vai morar no céu. Estamos juntinho mais uma vez com vocês aqui para apresentar essa programação de bênção aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Pauliceia, querido. Essa igreja que inclui você, sempre dizendo, se você olhar para o lado, você vai encontrar uma igreja quadrangular para que você possa entrar e ser abençoado no nome de Jesus. Está no ar agora o programa A Resposta. Nós estamos direto no nosso Facebook, Quadrangular Pauliceia. Estamos aqui honrados, estamos aqui maravilhados, porque hoje nós temos as presenças ilustres de pessoas que a hora que nós começarmos a falar aqui, vocês vão se admirar, como nós mesmos estamos aqui admirados e honrados, né? São pessoas que iniciaram aqui, pessoas que alavancaram o Evangelho aqui em Campinas, pessoas que cavaram os poços aqui. Hoje, se você toma uma água fresquinha, é porque teve gente lá atrás que cavaram poços com serviço árduos para que você possa hoje desfrutar de uma igreja maravilhosa que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas tem uma história, tem um passado, e um passado que nós estamos aqui nessa realidade hoje, não é nenhuma, é uma verdade. Estamos aqui com pessoas que vocês vão se maravilhar com aquilo que eles têm para dizer aqui, coisas que vocês não viram, coisas que vocês não participaram, vocês vão começar a participar agora. A resposta com esse quadro Heróis da Fé. Bom, nós estamos aqui com o pastor reverendo Antônio Marafão e também com a nossa reverenda Elze Galvo Marafão. Elzo Galvo Marafão. E esse Galvo nós vamos falar bastante dele, né? Porque foi pessoa que também hoje já não está mais entre nós, mas é um dos pioneiros. Tem que falar, temos que elevar o nome lá em cima mesmo. A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem merece honra. E vocês merecem honra para a glória de Deus. Vamos começar aqui com o nosso querido pastor primeiro. Bom dia, pastor, que Deus abençoe. Bom dia, meu querido. É um grande prazer estar aqui na emissora e falar dessa história maravilhosa que é a semeadura do grande Evangelho de Deus que liberta, trazido há dezenas de anos para o Brasil, mensagem de Cristo que salva, que cura, que batiza e que voltará em breve. Aliás, estamos no limiar desse evento maravilhoso. Muito bem, agora cumprimentar aqui também a nossa irmã Elze, que Deus abençoe, paz seja convosco, bom poder estar aqui com a tua presença. Obrigada, estou feliz de estar aqui novamente na Igreja do Evangelho Quadrangular e poder continuar a obra de pregação da Palavra de Deus, que Deus nos confiou há alguns anos atrás. Ele nos chamou e pediu que nós levássemos a palavra, carregássemos essa tocha, que brilhasse por onde passasse. E estamos aqui novamente, muito animados, contentes, felizes de ver como a Igreja do Evangelho Quadrangular está tão bonita, tão grande. Passamos alguns anos fora, mas estamos de volta em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, é muito bom poder estar com vocês, honrado por poder estar aqui, fazer parte deste momento também, que eu tenho certeza que vai ficar na história dessas pessoas que estão ouvindo aqui, já compartilhando, já participando, e você já pode entrar, já pode dar a sua opinião. Entra aí, Quadrangular Pauliceia no Facebook, eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Também estamos direto da rádio Quadrangular Campinas, então você pode também participar conosco. O telefone é 32017831 e também temos o WhatsApp 991-270970. Estamos aqui com essas pessoas, pastor Antônio Marafão e a sua esposa. Faz quanto tempo que vocês já estão, que vocês se uniram
desse matrimônio, nessa união linda e maravilhosa? Oh, pastor, faz 58 anos. Meu Deus, isso é... 58 anos que vivemos. Só aí já é um herói da fé, uma heroína da fé. Só de viver o que a palavra de Deus 58 anos juntos, fala, né? Aquele que for fiel até o fim, darei a coroa da vida. Meu Deus. E é maravilhoso isso, porque ninguém quer perder esta bênção. Foi para isso que nós aceitamos ao Senhor Jesus. E se você que ouve-nos neste momento, esse é um testemunho. Se você aceitá-lo, terá o mesmo destino. Cristo, verdade e vida, caminho. Isso é maravilhoso. Deus, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui com pessoas que iniciaram, que alavancaram, que cavaram, como eu já disse aqui, que iniciaram. Então, vocês nasceram de onde foi, de onde o senhor veio, de onde a senhora veio, para que a gente possa começar a iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser algo edificante para toda a Igreja Quadrangular. É uma história que não pode morrer, não pode se calar. Eu, particularmente, vim de uma conversão em 55, 1954, 1955, quando a então Cruzada Nacional de Evangelização esteve com uma tenda de lona na cidade de Limeira. E lá, por muita insistência de minha mãe, fui com ela para assistir a uma reunião de cura divina. De cura divina. Divina. Essa tenda aí, eu assisti alguns filmes que falavam sobre a tenda dos milagres. Sim, era mais ou menos essa tenda isso mesmo, né? E não tinha o nome de igreja, era tenda da cura divina. Meu Deus, hein? E os milagres acontecia... Sim, porque Cristo cura. E quando Ele cura? Ele cura sempre. Ele podia curar qualquer um dos nossos ouvintes ontem já. Antes de ontem. Hoje. E sempre. E sempre. Que é o nosso lema, né? É só falar que Cristo cura e alguém que está doente crer, ele será curado. Meu Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu me converti em 54, 55, mais ou menos nessa data. Eu ainda era um garotão de 16, 17 anos, sofrendo de uma doença que me levaria à cegueira. E meu Deus, hein? Quando estava lá, pastor Jaime Palharim. Pastor Jaime Palharim, olha aí onde a gente Jaime Palharim. Chegando. E fomos à tenda numa das campanhas que ele fez e Deus nos abençoou de forma que aquele problema da vista que tínhamos, que era uma doença no nervo óptico, que eu vivia com dores na cabeça dia e noite. Era muito difícil passar essa dor, a não ser com muito remédio. E Deus nos libertou e pudemos, então, nos dedicar ao Evangelho, à pregação e ao ministério. A senhora já vem de uma outra história, já vem de uma linha onde o pai já era... Toda a minha família, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, todos são evangélicos, foram evangélicos. Então, numa linha de alemães da minha mãe, eram luteranos, e o luterano prega normalmente como nós, é uma igreja maravilhosa. E meu pai, a igreja presbiteriana independente. Então,
Eu fui criada dentro do Evangelho, mas aos 10 anos, um dia, no meio do culto, o Senhor falou comigo. E eu tive uma convulsão de choro muito grande com 10 anos. E não acontecia isso normalmente. Então, as pessoas, real aos 10 anos. E as pessoas me olhavam e falavam, que essa criança está chorando tanto? Mas o que está acontecendo, né? Mas era um choro assim, convulso e baixinho. Não tinha que gritar, eu só sentia a presença de Deus em mim, do Espírito Santo em mim. E quando o pastor fez o apelo, eu fui a primeira a chegar no altar, lá na frente. E o pastor perguntou, por que você chora? Porque Jesus está me abraçando. Eu não tinha outra palavra para dizer. Ali eu encontrei Jesus. E ele mudou a minha vida de criança. Meu Deus. E eu passei a ter aquela necessidade de falar da palavra de Deus para as outras crianças. Eu queria ser assim, a contar para elas, que mais crianças ouvissem a palavra de Deus. Então o pastor disse, você vai ser professora de escola dominical de crianças. Meu Deus, e eu passei com 10 anos a ministrar a palavra. Aí, e Deus veio me confrontando sempre. Aos 12, ele me chamou para o Ministério do Louvor. E eu me vi, de repente, na frente de um coral muito grande, que eu não sabia, não alcançava, eu era muito baixinha, não conseguia. Precisava subir numa cadeirinha para eles me enxergarem. E eu regia aquele coral tão grande, com 65 pessoas. Isso tudo aconteceu na Igreja Metodista do Brasil, uma igreja maravilhosa, que eu tenho saudades, lembranças lindas de lá. E o Senhor continuou a me usar. Só que aos 15 anos eu tive uma doença no estômago. Sem motivo, apareceu, o meu estômago caiu em cima do duodeno e o duodeno inflamou e era uma dor terrível. Eu não sei porquê, mas foi a maneira que Deus me buscou. E eu li no jornal uma notícia, isso foi em 1953. Eu li no Estadão, no estado de São Paulo, que tinha um pastor que estava orando com pessoas doentes e eram curadas. De repente, instantaneamente, falei, o que é isso? O que é isso? Que coisa é essa? E no jornal dizia, esse pastor ora em nome de Jesus Cristo. Falei, então é lá que eu vou. Se Jesus está lá, eu vou lá. E fui. Era uma coisa linda, maravilhosa. Era um pastor presbiteriano independente que havia sido batizado com o Espírito Santo e a gente nunca ouvia falar sobre isso. Ninguém pregava sobre ninguém isso. Falava, ninguém pregava. Não, então, para mim, era uma coisa assim, estranha, né? Um mistério. E ele, então, muito avivado, convidou 2 pastores americanos para fazer uma campanha de cura divina e evangelização. E esses pastores americanos tinham sido artistas. Eles trabalhavam em filmes de cowboy, que era muito, naquela época, muito conhecido. Muito, eu lembro. Então, e com aquele chapéuzão lá, e a guitarra, e a bota, aquelas coisas daquele jeito, eles pregavam. Bem country. Bem daquele jeito. E eu fui lá, eu olhei, meio assustada, não é? Espiando tudo. Porque que é isso? Que coisa é essa? E aí chegou a hora de oração. Então tinha que fazer fila e passar pelas mãos dos missionários americanos. Falava muito bem português e ele interpretava o que o outro dizia. O nome deles, Raimundo Boatwright. Meu Deus, e hein? Reverendo Haroldo Edwin Williams. Meu Deus. E eu então passei por aquela fila. Eu não contei nada o que eu tinha, apenas eu passei. Ele pôs a mão e disse,
você está curada. Coma de tudo, não tenha medo, porque o Senhor Jesus te curou agora. Eu disse, mas eu não estou sentindo nada, coisa que será? Mas fui para fora, comi, tomei água, que nem água não podia descer no meu estômago. E eu me senti curada. Então, para mim, foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que vocês não podem imaginar. E passei a contar para os outros o que eu tinha vivido. E antes de sair de lá, desse local onde eles estavam pregando, eu procurei conversar com os 2 pastores americanos. E eu pedi que eles tivessem misericórdia do povo e fossem até Bauru, onde eu morava. E lá, ele me Essa disse, experiência foi em qual cidade? Em São Paulo. Em São Eles Paulo. estavam Você veio de pregando lá em de São Bauru Paulo, até São Paulo para... Mas tem um endereço de São Paulo onde, sim, onde ocorria essas reuniões que me lembro. Era no bairro do Cambuci. Cambuci. Na Já rua- era uma tenda também ou ainda não era tenda? Não, era na Era rua dentro de uma Presbiteriana igreja. Dentro de uma igreja. Independente, na rua Jolie. Lá nós estivemos, numa esquina. E aí eles me disseram, eu vou indo para os Estados Unidos e vou trazer uma tenda. Eu disse, tenda? O que é isso? Nunca ouvi falar nisso. É um circo, igual um circo, de pano, de lona. E aí o povo pode se abrigar e eu posso falar e orar com os enfermos. Ah, tudo bem. Esperei alguns meses, uns 3 meses. Ei-lo que vem vindo. Veio o anúncio para nós que eles estavam chegando. E já estavam montando a tenda. E fizeram esse trabalho de emissora, de rádio. Mas foi muita gente que esteve Eles lá. chegavam, colocavam anunciavam no rádio. Isso, anunciava no rádio. Distribuição de panfletos. Panfleto, Isso. panfletagem. Exatamente o que eu passei a fazer logo depois da minha conversão. E dessa forma que o senhor conduziu Sim, também. exatamente. E a igreja, e a tenda começou a encher à noite, aquilo estava muito cheio. Coisa assim de 2, 3 mil pessoas, enchia com facilidade. E muita gente perturbada. Isso era 50 e... Isso já era 53, final 54, mais ou menos. Já estava a tenda lá e muita gente se convertendo, aceitando a Jesus como Salvador e sendo curado maravilhosamente, sendo libertado de tantas coisas, opressão maligna, gente que rolava pelo chão, a gente costumava dizer, parecia pipoca, porque um gritava aqui, outro gritava ali, eles quase não venciam. Mas de longe, com uma palavra de ordem, de poder de Deus, os espíritos saíram, os maus espíritos Meu saíram. Deus, hein? Seja liberto em nome de Jesus. E o demônio saía. Na hora, a pessoa levantava, se arrumava e sentava para ouvir a palavra de Deus. E aí era libertado, curado. Era liberto. E aí, vocês nem se conheciam, nem sabia quem era quem. Nem sabia quem. Eu não conhecia a Dona Elzi de jeito nenhum. Uma descendência de alemã. O senhor já é Italiano e alemão também. E alemão também. Também alemão. Eu também aqui meio sou neto italiano também. Parece que não, né? Esse Brasil é surpreendente. Não sei porque o Rubem está dando risada ali. Parece que não acreditou nessa descendência. É que ele não contou a história completa ainda dessa descendência. Por causa da minha esposa, que é então a avó dela. Então eu já ponho a avó dela como minha avó também. E já sou descendente também. Agora, a minha mãe, ela era de descendência alemã, totalmente alemães mesmo. Mas o meu pai não. O meu pai é filho de escravo. Olha aí, ó, tá vendo? Eu sabia que tem é uma mistura, é uma miscigenação, né? Então, aí, nos bastidores... Mas a minha avó foi liberta pela lei do Ventre ventre livre. A minha É avó. mesmo? Mas, coitada, filha de escravo, para onde ela ia? Era liberta, mas tinha que ficar com a mãe. A mãe era escrava. Então, Continuava escrava. Então, viveu ali, né? E a conversão dela foi muito Nasceu bonita. livre, mas continuava escravo. Porque a mãe
continuava escrava, ela não escrava. era libertada. Então eu estou escrevendo um livro. E nesse estou tempo já contando tinha a também o história evangelho, dela. ela já Não, ali não era só tinha, Quando ela ouviu que tinha uma igreja, a Igreja dos Hereges, ela foi ver o que eles falavam lá. Então a cidade era montanhosa, então ela sentou na calçada, embaixo da janela, para ouvir a palavra. O que eles estavam falando? Só que a igreja começou a cantar: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Estão falando de mim, ela disse. Mas como eles sabem que eu sou escrava? Então ela chegou na porta, espiou. Entra, dona Delfina. Não, porque ela era escrava, acostumada a ficar sempre para trás, não é? Mas um dia um diácono disse: não, a senhora é bem-vinda aqui. Nós temos o prazer de ter a senhora aqui. Por que vocês falam e cantam de uma escrava que foi resgatada? Aí o pastor veio e contou para ela que ela também poderia ser liberta. Meu Deus, hein? Ser salva. E ali ela aceitou Jesus. E aí meu pai também e tal, e caminhamos. Então todos evangélicos. Já vem de uma linha Já. evangélica. Isso. Uma época difícil de ouvir o evangelho, né? Difícil, muito difícil. Muito Não era difícil. aceito, A né? igreja evangélica, que era recém-chegada, não há muitas décadas, que veio dos Estados Unidos e também da Suécia, presbiterianos, os tradicionais, vieram para o Brasil e não se podia pregar em praça pública, falar nada disso. Se havia conversões, era conversões de pregação pessoal. E O convencimento. o pessoal perseguia muito, prendia, era uma época... Quando eu comecei em 58, depois 58, 59, quando eu cursei o Instituto Bíblico Quadrangular em São Paulo, meu Deus do céu, Era muito difícil. sair para pregar era uma afronta à igreja matriz, sociedade. ao bispo, A igreja romana, à igreja romana, porque não tinha como fazer isso. Mas tivemos que enfrentar fechamento de igrejas, Botavam fogo. fogo nas tendas. Meu Deus, hein? Nossas Eu tive tendas foram 3 queimadas. tendas, Queimadas. 3 tendas queimadas. No Vale do Paraíba. É mesmo. Não só 2 no Vale e uma em Ourinhos. Exatamente. Eles chegavam e... Não, entravam e, olha, e nós não quer invadiam saber, tudo. Vocês vão sair. Em Ourinho, me lembro, o bispo, que tinha um padre meio maluco, no norte do Paraná, ele reuniu A população... reuniu, vamos assim, marianos e filhas de Maria, e fez uma procissão. E invadiu a tenda. Quer dizer, o povo que estava dentro da tenda teve que sair, porque eles foram invadindo. E não foi fácil, porque tinha gente na tenda, já fazia isso entre 60 e 90 dias que o trabalho era realizado diariamente, todos os dias. Eles se incomodaram. Não, eles vieram para acabar, para fechar, para derrubar a tenda. E é interessante que em Ourinhos, nessa época, muita gente, o pastor Mário de Oliveira, hoje presidente do conselho desta igreja quadrangular, estava me ajudando, porque era muita gente para atender. E então nós tivemos um senhor
que havia sido convertido, mas receoso de estar na igreja porque fora um prisioneiro, porque ele assassinou alguém e que brigaram e sei lá, não conheço bem a história dessa pessoa. Este senhor que nesta noite não estava na tenda da cura divina, porque era desta forma que o evangelho chegou em Ourinho. Tenda da cura divina, meu Deus do céu, A tenda da cura divina. Esse senhor saiu, morava nas proximidades, e ele enfrentou o padre maluco, vamos assim dizer, porque esse padre estava criando um problema tão grande ali no meio, porque o povo que ele fez sair debaixo da tenda, que não havia banco, não havia nada, era tanta gente que não tinha como botar banco. De pé, né? Era todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Ele enfrentou o padre com uma arma. Pra fora. Botou o padre para fora. Sai daqui, que aqui não tem... E aí houve uma revolução na cidade. Como é que eu diria? O delegado regional. O delegado regional, que era em Assis. Ou seja, 105 quilômetros distante de Ourinhos, deu ordem ao reverendo ao delegado que o representava, a delegacia regional, para me chamar, para eu parar de pregar. Veja você o que ele queria, que eu parasse de pregar. E eu estava com o obreiro na época, um garoto de 18 para 19 anos, hoje presidente da Quadrangular. Fomos até a delegacia e o padre, o delegado disse: o senhor não pode pregar mais, e o senhor vai ficar, vamos interditar a sua tenda. Veja você, né, com toda a autoridade que nós pregávamos em nome de Jesus primeiramente, e autorizado por nossa Constituição da época, que nos dava toda a garantia de pregar o Evangelho, e nós não podíamos orar impondo as mãos, porque segundo o delegado, o que cura é a sua mão. Eu falei assim: não, quem cura é Jesus. Minha mão não cura ninguém. Falei: se eu botar a mão no senhor, o senhor não vai mudar de ideia. O senhor tem que obedecer uma pessoa, que é o seu regional. Mas uma coisa eu lhe digo: eu não posso parar de pregar, porque o Evangelho, a Igreja Cruzada Nacional de Evangelização, tem autorização pela nossa Constituição. E no dia seguinte, este mesmo delegado nos transportou para Assis, onde tinha a regional. E lá a nossa palavra foi o seguinte: senhor delegado, nós estamos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a tenda da cura divina não pode parar, ela tem que ficar aberta, porque eu recebo lá mais de 1.500 pessoas por dia. 1.500 pessoas por dia. E o padre vai ter que concordar com isso, que ele vai ter que... Ou ele faz o mesmo com que nós estamos fazendo, porque ele pode fazer a mesma coisa, é só ele crer. Tem o direito, né? Ele tem direito de crer no Evangelho, ele pode pregar o Evangelho. Ele pode fazer milagre, né? Porque Jesus nos autorizou em seu nome pregar o Evangelho, levar a cura divina e pregar a libertação. Mas foi isso que Jesus enfrentou, exatamente isso perante os sumos sacerdotes da época, quando ele se refere à profecia de Isaías, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim,
e aquele que aceitar e crer será libertado, porque hoje chegou o cumprimento desta profecia, e ali mesmo o sumo sacerdote, como está escrito no Evangelho de Mateus, procuraram prendê-lo pela primeira vez, mas ele não parou de pregar. Ele continuou pregando, reuniu alguns discípulos e disse: pregai, fazei discípulos por onde passarem. Fazei discípulos para a pregação desse mesmo evangelho que liberta, que cura, que salva e que nos garante a volta de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Isso é lindo. E ficamos com a nossa tenda parada durante uma semana. Mas com a intervenção do secretário executivo, na época, Euclides Raimundo Tavares, que conosco nos visitamos novamente o regional. Graças a Deus foi reaberto e o nosso trabalho teve a presença de pessoas da autoridade para manter o trabalho, e por isso agradecemos a Deus, porque naquela região nós tivemos um trabalho que, para surpresa minha... Às vezes o diabo ele quer parar, mas ele acaba colaborando para que possa pagar mais. O trabalho foi daquelas, a reabertura para frente, ele dobrou. Vinha gente até de Londrina, em caminhões cobertos, em ônibus, para desespero de quem queria fechar. O trabalho cresceu. Nessa época o senhor era solteiro? Não, já éramos. Estava junto. Não, mas casado. Então vamos falar sobre essa união aí. Graças a Deus. Temos alguns no Face ali. Pode falar aí o que tá. Beleza, o pessoal tá interagindo aqui. Apareceu aqui a pastora Neide, a Daiane, falando 58 anos juntos, que lindo. Apareceu por aqui também o Paulo Henrique Moda. Falou: Deus é com vocês, meus amados pais. Meu Deus. Amém. Glória a Deus, Paulo. Aqui também é o pastor José Francisco Souza. Falou que o pastor Elzi, testemunho vivo do poder de Deus e daí aqui no Brasil. Deus abençoe. Meu Deus, hein? Aqui também Priscila Galzo Marafon. Meus lindos, amo vocês. Tá todo mundo ligado aqui. Luciano Correia, parabéns, Elzi e Antônio Marafon. Amém. Família querida. Marta Maria Balani Marafon também. Nossa, família querida que amo muito. E o pastor aqui, José Francisco, falou: maravilhoso ouvir o pastor Marafon, sua vida e experiência com Deus e seu amor pelo Evangelho. Glória a Deus por suas vidas. Meu Deus, o pessoal tá participando. Tá participando, tá junto aí. Deus abençoe vocês, participantes. É uma alegria saber disso. Muito maravilhoso. Sabemos que isto traz o espírito de comunhão, e o espírito de fé. Amém. De libertação. E aí, vamos voltar lá, né? Porque aí a senhora conheceu esse bonitão aqui. Isso. Aí, como foi essa junção? Então, meu pai foi transferido de Bauru, como pastor, de Bauru para Americana. E lá eu conheci meu amado. E foi assim, um olhar, olhou, como que... Não, vamos falar um pouco dessa paquera, desse namoro. Nós fomos amigos, muito amigos, porque eu tinha assim uma febre de pregação, e ele também. Ele já tinha essa autoridade aqui, eu vi ele aqui, ele entrou numa autoridade então, aqui que... Isso. Então foi muito interessante ter amizade com ele, ter o que conversar, não é? Porque às vezes os jovens não se preocupam muito e eles não têm muito assunto, só querem namorar e etc, etc. E nessa época vocês estavam com quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 20...
24 anos. 24 anos, Eu 24 também, anos. 24 anos. Então, 23, por aí. 22 para 23, por aí, mais ou menos. Mas Demorou um o pouquinho. pregador do evangelho já tinha Já. muitas namoradas querendo. Não. Não, As pretendentes. nunca Eu não namorava. A senhora também não tinha uns Não, bonitão que cercava? Tinha, claro. Meu Deus, sempre hein? Tem, Sempre mas- tem os mas gaviões. E o senhor orando, né? Sai pra Mas lá. sabe de uma coisa? Eu achava que ele era assim muito duro. Muito duro, Falava, muito. meu Deus, casar com um homem assim, como será? Né? Eu pensava, como será, meu Deus? Eu falei, bom, mas se é da tua vontade, o senhor tem que colocar amor aqui dentro, senão não. Sem amor, não. Um dia, ele estava em casa, conversando com meu pai, minha mãe, eu e tal, na sala. De repente, um olharzinho diferente que Olhou eu nunca meio. vi. Meu Deus, hein? Sabe? Deu uma olhadinha, parou um pouco assim em cima de mim. Só que eu fiquei Eu com senti tanto o mesmo medo. olhar aqui agora, hein? Eu fiquei com tanto medo e assustada que eu saí da sala com licença. Saí depressa, fui no meu quarto, dobrei o joelho. Senhor, o que é isso? Que é isso? Fala para mim, Senhor, o que é isso? Eu devo de atender ou não? Senhor, eu não quero errar, não quero pecar. Senhor, fala. De repente veio um suave assim, um amor assim, eu falei, coitadinho, ele está olhando para mim só, não está acontecendo nada. Ai, meu Deus, deixa eu voltar lá. Vamos ver se ele vai olhar de novo. Isso, olhamos e já oramos. É, já. E ele olhou de novo. Falei, ô Senhor, confirma aqui dentro de mim, eu quero sentir amor, mais amor. Porque por nesse ele. tempo os pais tinham muita Muita influência no meio, né? Muita autoridade. É. E para ele estar ali já tinha uma aceitação dos pais. Como que era esse negócio aí? Meu pai gostava muito dele por causa dessa firmeza, assim, né? No evangelho, Ao pregar, já. no evangelho, a conduta de vida, assim, muito Seu pai correta. também já era pregador. Já era pastor da igreja Gauss, quadrangular em Americana. Pastor Gauss, em Sim, Americana. Isso. E o senhor também de Americana também? Estava Não, nessa época lá eu vim de Franca. de Franca, Quando mas já se encontrava na... Sim, eu já Já. estava no ministério. Quando eu saí do instituto, a primeira igreja que eu assumi, que não era igreja, porque não tinha praticamente ninguém, foi Franca. E lá eu fiquei entre 9 e 10 meses e fui transferido para Campinas. Lá tinha uma tenda e aqui tinha um tabernáculo. Não, nós vamos falar disso. Só que nós estamos no olhar aqui, ó. Vamos nesse olhar aqui. Amém. Essa conquista, Aí, esse... o olhar foi muito bom, muito gostoso, muito amor. O amor cresceu no coração e eu tive certeza que era ele mesmo. Aí nós estávamos numa convenção em Limeira, já pequenininha. Acho que tinha uns 20 pastores? 13, Por aí. 20, por aí. No meio do culto, ele estava sentado atrás de mim, ele chegou assim perto da minha cabeça e disse, eu preciso falar muito com a irmã. Eu achei que era uma coisa de ministério, falando da irmã, né? Né, a irmã? Falei, eu vou falar coisa nenhuma que esse homem, eu vou embora. Saí correndo da igreja. Acho que eu corri umas 2 quadras. Umas 2, assustada. Quando eu olhei para trás, ele estava correndo também. Então não teve jeito. Não teve jeito. Quer casar comigo? Falei, mas espera, eu preciso ir para casa, conversar com a minha mãe. Não. Se você quer, responde. Se você não responder, porque você não quer. Mas eu queria, né? Então eu falei, quero sim. Quero. Já chegou, já No decidiu, dia Deus. seguinte, ele disse, então amanhã, quando nós formos para casa, em Americana, né? Eu quero conversar com seu pai e pedir você em casamento. Em casamento. Não é namoro, não. É em casamento. Meu Deus, hein, o Daquela negócio data. é forte. É muito Muito forte. forte. Como fala o pessoal, é muito forte. É forte. Daquela data, era o quê? 6 meses,
no dia que estava fazendo 6 meses. Isso foi em dessa 21 de correria. abril. Isso. Quando foi em 23 de outubro, nós estávamos casando. 6 meses depois dessa, Mas era interessante. dessa correria. Na igreja quadrangular, não tinha muito jovem assim, pastor. Eram poucos, né? Muito poucos. Então, para fazer o instituto, reuniu de vários lugares para formar uma classe. A primeira turma, a segunda turma que ele era. Então, não tinha muito pastor jovem, né? Então, era só nós mesmos. Então, não tinha que ficar esperando muito. Esperando para quê? Né? Não tinha necessidade, não tinha né? necessidade. Nós estávamos falando sobre prontuário, né? Vocês lembram mais ou menos? Não me lembro. Acho que era em torno de 30, 37 por aí. O senhor é 27? Seu Prontuário? prontuário. O número de O pastores. meu 26. 26. 26. Meu 26. Deus. E o dele acho que era 27, 28, coisa assim. Mas o dele, por um motivo lá especial lá de uns pastores lá, desapareceu, ninguém achou. Agora eles dizem, não, alguns nós tiramos mesmo, porque não sei porquê, ninguém achou. Então agora foi feito um novo prontuário. Novo prontuário. Certo. Meu Deus. O meu prontuário, que já é de uns 11 anos atrás, já é 39.293. O meu que já é de Mas 10, isso aí, 11, 12 anos atrás. Isso aí, para mim, dá muita alegria, eu sei que para ele também. Porque a nossa oração era essa, Senhor, expande essa igreja, que muitas pessoas te conheçam, Senhor. Abençoa os pastores que o Senhor terá que chamar para vir pregar, que esse povo aumente. Mas aumentou demais, nós estamos meio assustados. Depois dessa união, vocês começaram a fazer a obra juntos. Juntos. E aí vocês foram, já residiram em outro lugar, ou vocês já vieram aqui para Campinas? Conta essa história de vocês. Não, então, nós casamos em Americana, não é? Americana. Ele era pastor aqui, então eu vim para cá. Ah, ele era pastor aqui, em Campinas. E aí começamos e tal, foi a época que a igreja estava muito bonita, muito cheia, e nós começamos a construir ali na Delfino Sintra. E não tinha quem rasgasse o chão para fazer o alicerce. Era muito... O pastor que botou um chapéuzão de palha na cabeça, arrancou a camisa, uma calça velha e vamos. As primeiras picaretadas lá. Isso. O alicerce inteiro fui eu que fiz. Que abriu. Meu Deus, hein? Sob a orientação do engenheiro. Engenheiro, né? É claro. E né? conta pra gente como que era ali na Delfino Sintra. Muitas casas, muito mato, aquela praça ali que hoje está linda. Havia o colégio, como é que chama lá? Acho que é Bento Quirino. Bento Quirino, né? Bento Quirino. Perto ali o Culto à Ciência. Culto à Ciência. A cidade, tendo ali o castelo, por exemplo... Era longe. O castelo era tão longe que toda aquela área que envolve ali a caixa da Sanasa, né? Que ali era o final da Avenida Andrade Neves. E eu me lembro que eu ia visitar pessoas que estavam convertidas e que nos ajudavam muito já na construção do templo, né? Era descampado ali. Era loteamento que as casas contavam. O castelo era o limite. Depois é que vinha a escola de cadetes, mas lá no fundão, lá embaixo. Meu Deus agora do céu. Tudo pertinho. Agora tá ali. Tudo pertinho. Poxa vida. Assim que foi. É muito bom poder fazer parte deste momento aqui. E vai ficar registrado aí pra gente estar, para as pessoas estar entrando, estar participando. Tem mais aí, Rubem? Tem mais comentário aqui, chegou por aqui também. A Marli Bacaran Volpe. Falando aqui, ó, meus
queridos primos Antônio Marafon e Elzi. Fiquei muito feliz em ver vocês, relembrando da vida de vocês no Evangelho. Que lindo! Abraços e beijos. Também aqui a Rebeca Marafon aqui, saudando a história. A história deu o que falar, essa história da corrida, hein? Meu Deus, e o pastor José aqui de Hortolândia fazendo um convite para um culto de missões, depois entre em contato com os senhores. É bênção de Deus. Então, nós estamos aqui diante como disse, de verdadeiros fundadores. Os fundadores, não, mas eu queria falar aquele nome de os mais antigos, a senhora falou. Matusalém? Os Matusalém. Os Matusalém. Porque quando nós vemos a Bíblia, os Matusalém, vocês para nós são os Matusaléns. Com muita honra, com muito carinho, com muito respeito, né? E dizendo assim que como é que foi essa chegada em Campinas do senhor, essa instalação, a dureza, a aceitação do Evangelho aqui, como que foi? Fala um pouco dessa história de Campinas aqui para... Só dar um recado aqui, você que está assistindo, faça um pedido para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam fazer parte desse momento, conhecer essa história, ter dimensão do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então você que está assistindo aí, compartilha no seu Facebook para que mais pessoas possam fazer parte desse momento. É isso mesmo, apertou compartilhou, já vai passando para os seus amigos também, e nós vamos ter muito mais gente participando para a glória de Deus. Amém. E fora que vai ficar e as pessoas vão continuar participando, vão continuar entrando no nome de Jesus. Então, Campinas que foi aí, o desbravador de Campinas, fala um pouco mais dessa, para que o povo possa entender e saber. Quando eu cheguei aqui vindo de Franca, agora é que entra o local onde primeiro eu entrei para o ministério, no aspirantado, vamos assim dizer, vindo de Franca. Lá fiquei 9 meses e meio. Lá havia um tabernáculo que foi doado por um empresário, mas o tabernáculo estava terrivelmente afastado, porque era um loteamento novo, bem fora da cidade. Bem afastado. Afastado. E então... o povo sentia isso, se afastou. Exatamente. Já era aqui perto do Proença, aqui mais para cima. Isto. Então, nós pegamos vindo lá de Franca, fizemos uma barganha com o Conselho Nacional de Diretores e fizemos uma troca de tabernáculo com a tenda que tiramos daqui, levamos lá para Franca, num outro terreno alugado já dentro da cidade, e que depois foi adquirido pela Igreja Quadrangular. Já na época já tinha o nome de Igreja do Evangelho Quadrangular, e de lá transportamos uma tenda que não coube, que era grande, aqui onde estava montado o tabernáculo, que era na Avenida Monte Castelo, e montamos onde hoje está bem próximo da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Campinas. E eu ainda solteiro, começamos fazer campanha de evangelização, porque a igreja estava um pouco, devido à distância, Avenida Monte Castelo, e preferimos então montar a tenda que trouxemos nessa barganha de tenda que trouxe de Franca, e onde foi levado o tabernáculo, e montamos a tenda da cura divina em Campinas, ali próximo da Delfino Sintra, entre Delfino Sintra e a igreja Antônio Lobo. Tanto é que o endereço da tenda era
Rua Antônio Lobo. Que Lobo. a Rua Antônio Lobo terminava nessa tenda. E depois era casas que vinham, tivemos até muito problema, mas todo o terreno ali era muito grande. usado para montagem de circos. Montagem de circo. E na época tinha muitas igrejas evangélicas aqui em Campinas ou... A maioria tinha as muitas. Tradicionais, né? As tradicionais. E entramos aqui, começamos a fazer um trabalho, veio aqui um movimento, não sei se você se lembra desta época, do pastor Luiz Esquiliró. Eu ouvi falar que foi da feito história. numa outra igreja. Não é do tempo dele. Nem me lembro o nome dessa outra igreja, mas foi um movimento que foi assim, num período de 30 dias. 30 dias por aí, mais ou menos isto. E nós fomos abençoados também por esse movimento que o Esquiliró trouxe. Trouxe, aí o povo já Então, foi pra tenda. Né? Como ele não tinha onde colocar e o movimento dele era apenas um movimento, então fomos abençoados também por este trabalho do Luiz Esquiliró. E trabalho que nós reunimos gente, José Pires, família, Nelson Bueno, Nilson Bueno, enfim, esses irmãos